Boa noite, gente linda do meu coração. Estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira, no nosso programa Papo de Fé. E é com alegria e bastante surpresa que nós estamos iniciando esse programa. Não seria diferente dos anteriores, mas esse com um gostinho de família, né? Mês de agosto, mês vocacional, mês da família, do pai. E assim, Deus tem seus mistérios, tem seus meios, que eu creio que vai assim nos ajudar no decorrer do programa você entender essa minha introdução dessa noite. Mas quero acolher você que está aí em casa, que comigo todas as sextas-feiras partilha através dos seus meios de comunicações, seja Facebook, Instagram, YouTube. Eu quero acolher você e dizer que a sua presença aí tem feito toda a diferença para nós, para mim em particular, tem sido assim um estímulo, assim uma gratidão enorme saber que você tem contribuído para que gostado desse jeito simples que nós somos, como o pai sempre tem dito, esse jeitão simples nosso, dá uma cara a tapa e assim a gente vem porque sabe que você tá aí. Essa noite para mim uma noite fria, mas aqui no estúdio já tá quente porque eu tenho uma convidada assim que é muito especial e para você que acompanha ela nas redes sociais já sabe que ela já se argumentou lá. Eu quero ver o que ela vai falar para se defender aqui na minha presença, porque lá no YouTube, lá no Facebook, eu não estou perto para me defender, mas agora eu estou perto e vou me defender. Mas quero assim acolher você, minha querida irmã do coração, Regiane Camilotti. Boa noite. Boa noite. Tipos de casa. Boa noite, galera, meus seguidores. Amigos, seguidores. Estou nervosa, me perdoe. Que eu não sou das câmeras, eu não sou da frente. Mas boa noite e que nosso papo de fé seja conduzido pelo Espírito Santo. Ela não quis dizer, mas eu digo para vocês. Para você, depois você vai poder compartilhar, até já aproveito nesses primeiros minutos de programa, já dizer para você que queira assistir depois, compartilhar depois, esse programa fica salvo pelo YouTube, tá? Então depois você pode compartilhar, talvez você não consegue acompanhar, como várias pessoas têm dito para mim assim, Gi, a hora que é ao vivo a gente não consegue, porque é filho, é janta, é sexta-feira, mas eu sempre durante a semana, ou às vezes no meu momento, eu tiro aquele minutinho para assistir, tenho gostado, tenho assim, vivenciado com vocês aquilo lá do programa. Então, você que está me assistindo hoje pela primeira vez, saiba que você pode assistir depois porque fica salvo lá pelo YouTube. E compartilhe esse momento, essa alegria de nós estarmos aqui. Hoje eu vou poder falar bastante, porque como ela diz, ela não é das câmeras, das frentes, ela é dos bastidores, mas ela vai falar um pouquinho da trajetória, não que ela seja menos importante, porque como Nossa Senhora nunca esteve à frente. E eu quero que ela partilhe também dessa experiência de sempre estar atrás, mas que mesmo estando atrás, não é menos do que a gente que está à frente, pelo contrário. Ela, por sempre estar atrás, é que muitas vezes nos direcione com sua palavra, com seu gesto, enfim, nós vamos partilhar. Mas retomando lá o Facebook, ela disse lá para os ouvintes dela, para os seguidores dela, o que você disse lá? Primeiramente, vou me apresentar, que muitos não me conhecem, me chamo Regiane Camilotti, tenho recém 40 anos, no último domingo fiz 40 anos, sou mãe de 5 filhos, 3 de barriga, como diz meu pai, 2 de coração, 5 maravilhosos filhos, Gabriel Mateus, João Miguel, Emanuel, o de coração João Alisson e a Rafaela. Tenho uma nora linda, que é de coração, a Sabrina. Tenho um netinho também, de coração, João Miguel. E minha norinha, minha amiga Ana. Sou muito grata por estar aqui hoje, pelo meu pai que está nos assistindo. Hoje está aqui suas manoquetes. Nós crescemos, né? E obrigado pela oportunidade, pelo convite. O que eu falei nas redes sociais foi o seguinte, eu estou nervosa,
A gente sempre fala que a gente nunca pode tomar uma decisão quando a gente está nervoso. Um conselho que eu dou é que a gente nunca pode tomar uma decisão quando a gente está dormindo. Deu domingo, eu dei uma cochilada, acordei, era já 1h40 da manhã, tinha uma mensagem dela. Mas mensagem da Giz, uma hora dessa? Meu Deus do céu. Então, né, tinha um convidado de sexta-feira, era mais ou menos isso, né? Convidado de sexta-feira não vai poder ir. Quer ser minha convidada? Aí eu peguei, olhei aquilo ali, pensei, não respondi, daí eu peguei e falei, se for pra te socorrer, não sei. Se for pra te socorrer, tamo junto, vamos lá, ué. Sou parceiro, porque ela é parceira até de velório. Sim. Tem um velório, já bato, diz, vamos ter um velório hoje, vamos comigo? Ela tá lá, no frio, seja o que for. E foi isso. Então, fica o meu conselho, você nunca toma uma decisão nervoso, muito menos dormindo, que daí você tem que seguir adiante, né? E vamos lá, nosso papo de fé. Mas Deus é providente. Por quê? Porque se não fosse dessa forma, jamais ela viria. Porque se eu fosse, Reja, eu quero que você vá lá no meu programa, porque você é importante, ela jamais viria, porque como ela disse, ela é de trás das câmeras. Mas vocês entendem por que ela é de trás? Porque ela acordou 1h20, mas eu não mandei mensagem 1h20. Eu mandei um pouco antes, mas aí ela acordou. Quando vê que é mensagem da Giza, corre para ver, porque tá precisando de socorro. É mais ou menos isso. Melhorou bastante, mas era mais ou menos isso. E agora, sem a nossa mãe, então ela tem que socorrer. Mas eu fico agradecida, mesmo assim, sendo no susto o seu sim. Muito obrigada. Você sabe que para mim vai fazer toda a diferença a sua presença aqui. Você sabe a importância que você tem na minha vida. Mas como o nosso programa é Papo de Fé, a gente vai estar aqui mais tricotando nós duas, né? Mas não diferente daquilo que todos que têm passado aqui têm relatado. Reforço novamente a questão dela ter frisado de não ser à frente. Eu queria, assim, que você falasse para a gente como foi, assim, a sua infância nessa missão, questão de fé, porque nós não preciso falar, né? O João Paulo já passou por aqui, o pai já esteve aqui. Às vezes, na partilha, eu acabo também relatando um pouco da minha história, por nosso pai ter essa missão e ser tudo que a gente sabe, você tão bem e acompanha bem mais do que a gente, porque a gente acompanha o pai mais na missão. Você é aquela que acompanha o pai, a mãe, quando tinha mãe, mas assim, no dia a dia, aquele suporte, porque uns têm que ir e outros têm que ficar, né? Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria que você falasse como foi a sua infância nesse período de missão, você criança, que você lembra, o que você gostaria de partilhar? Eu não entendia muito bem, porque o pai nunca... se eu falo do pai ou da mãe, eu me emociono, falar de família, eu me emociono. Eu nunca entendia muito bem e, de certa forma, não aceitava. Porque dava dia dos pais, nunca ele estava em casa. Então, aquilo me incomodava. Olha a loucura da gente quando é criança, não entender as coisas. Eu tinha uma amiga que o pai dela era alcoólatra. E eu chegava a falar, eu preferia que meu pai fosse alcoólatra, porque dia dos pais ele ia estar em casa, ia estar mais presente. E isso foi passando, mas eu cresci, é claro. É lógico que hoje, vendo de outra forma, isso quando eu era criança, eu louvo e glorifico a Deus. E por Deus não dar ouvido a esses meus pensamentos, né? Pensamento inocente, porque quando ele sabia, eu até comentava com a mãe, louvo e glorifico a Deus por hoje eu ter um pai que leve para as outras pessoas aquilo que eu tive a oportunidade de ter, né? Que foi o amor, o conhecimento, o ensinamento. Então, quando criança, eu não aceitava, não assimilava muito bem, mas no decorrer da vida a gente vai aprendendo, vai ensinando, até que a gente fica assim,
extremamente orgulhosa de ter um pai que a gente tem, poder não estar Dia dos Pais, muitos aniversários de casamento ele não estava, muitas datas comemorativas, igual domingo, a gente almoçando junto, meu aniversário, mas eu glorificava a Deus, louvava a Deus, porque Ele estava levando para as outras pessoas aquilo que eu tinha dentro de casa, que nós tínhamos dentro de casa. Na verdade, é um privilégio para nós, né? Exatamente, como a nossa mãe sempre falava, porque o nosso Natal, o nosso Ano Novo, nossa Páscoa, era todo dia, porque às vezes resolvia, vamos fazer um almoço? Vamos, estava todo mundo ali reunido, então ela falava, então, nossa Páscoa, nosso Natal era todo dia. Então, na data comemorativa, não se fazia diferença, porque ele era presente no momento que ele estava. E lembrando você que, como ela disse também na apresentação dela, a Regi é a quarta filha, né? Agora eu vou ter... Alexandre, abre a câmera, por favor. Porque eu sou a terceira e a Regi é a quarta. Vou cruzar minhas pernas agora, porque eu costumo dizer que lá em casa, eu sou a mais bonita, mas ela é a mais charmosa. Então, nesse contexto, né, que ela é a mais charmosa, mais produzida, né? Então, hoje eu tenho que estar no nível dela para estar falando. A Regi é a quarta filha, né? Ela sempre foi mais, assim, quieta do que eu. E a gente, como o João Paulo, quando passou aqui, ele disse que em casa sempre é de dois. Então, na fase dos irmãos, eu e a Regi, nós somos parceiras na dupla de dois. Como eu sempre pergunto, vou perguntar para você também, né? Você acabou de relatar que você não entendia. Mas quando foi? Porque, gente, acredite se você quiser, ela já foi pregadora, tá? Mas assim, teve esse momento por desconhecimento, porque na verdade não é nem, talvez era uma ignorância, porque era tudo novo, não se ouvia falar isso, e a gente de uma família simples, cidade pequena, então de repente vendo nosso pai todo pacato e gente atrás dele, gente sofisticada, enfim. E a gente foi convivendo com a nossa casa sempre cheia, né? E como que você foi vendo isso no decorrer da tua vida? Porque ainda eu me envolvia com a turma, eu conversava, eu fazia amizade, mas a Regi eu percebia que ela sempre só observava. E o que era aquilo? Sempre tive vontade, assim, de perguntar. Mas como que você via, assim, você se lembra do que passava na tua cabeça? Como era a sua visão desse período? Quando a gente criança, eu lembro muito... Não vai contar dos castigos. Eu lembro muito na época da Barra, eu tenho essa cena até hoje. Tinha aqueles cenáculos com Maria, nossa, enchia a igreja, era cheia a igreja. E eu realmente, eu nunca fui, eu sempre, às vezes brinco, eu sou a ovelha negra, porque eu nunca fui do meio da parte, eu sempre fui mais de trás. Então, ela, Tata, todos eles, o João Paulo e o Diana, acho que era bem pequeno, né? Que eu tinha 12 anos na Barra na época. Mas eu lembro muito bem de um cenáculo de Maria que teve, e era sempre assim, aquele monte de gente, ônibus cheio, eles todos iam, o macarrão, a macarronada mãe muito famosa, eles iam almoçar lá. E essa convivência de todo mundo, não entendia muito bem, não assimilava isso, né? Mas eu sempre ficava, nunca participava. Eu sempre ficava antenada para trás, que eu sempre acompanhava mais a mãe. Mas para mim era diferente, eu não assimilava muito tudo aquilo, né? Quando... tudo acontecia, mas eu tenho essa lembrança muito viva desses cenáculos de Maria, esses cenáculos que tinham, aquele monte de gente, aquele pessoal todo lá em casa, sempre foi assim mesmo, aquele povo todo, era gostoso, que se fazia amizade, né? Até hoje, assim, né? Esse ciclo que Deus colocou o pai, a gente embutiu junto, porque a gente nasceu dentro da família, sempre gostei, muito gostoso todos, eu não acompanho, mas amo todos, estou ligado com todos, porque é gostoso esse vínculo em Deus, e a amizade que se faz, o que se faz,
muitas pessoas da época, né, que já que passaram, já passaram, e as que já vão passar também. exatamente. E qual momento foi assim que você, porque alguma experiência teve, né, que o João Paulo relatou dele, eu tive o meu, mas assim, que momento assim que você teve essa experiência assim com tudo? Você até então via, não assimilava, não entendia, gostava, acompanhava, admirava, às vezes se frustrava, mas em que momento assim que você falou assim, agora começou a entender por ter sentido, experimentado esse toque de Deus assim referente à missão do nosso Pai? O toque de Deus na minha vida foi através de uma dificuldade. Não foi na infância, eu acompanhava, eu ia nos retiros, que eu pregava, que o pai falava que eu era babaca, só vocês são babaca. Não, espera aí, não conta essa parte ainda. Eu não tinha uma proximidade com Deus, uma intimidade com Deus. Eu fazia aquilo que eu fui ensinada a fazer. A rezar, a confissão, a comunhão, a buscar Deus, a ser religiosa. Mas a minha verdadeira experiência com Deus foi através de uma dificuldade na minha vida. Então, isso eu já tinha sido casada, já estava casada e já tinha os meus 3 filhos. E quando eu tive essa experiência de Deus, que eu conheci esse amor de Deus, e percebi que o verdadeiro amor, assim que você alcança o verdadeiro amor de Deus, você passa por o que você tem que passar, você supera, mas não foi nem na minha adolescência, nem na minha infância. Foi já casada, com mãe, sendo esposa na época e mulher. Eu fico emocionada, acabo perdendo a voz. Toma comigo um copinho de água. Servido um brinde para molhar o bico? Papo de fé personalizado. Esse papo de fé tá muito sério. Mas tem um período da missão do nosso pai que nós éramos manoquetes. Tinha. Quando a gente era criança. Então, o que é ser manoquetes? O pai ia nos louvores e aí no final do louvor ele pegava e chamava a gente para fazer as bonecas. Você lembra de alguma música? Você tem coragem? Coragem eu tenho, não sei se você tem o timbre, você tem a voz, o dom, mas até né? perdi a voz. Mas vamos fazer. Sangue de Cristo tem só poder. Um pedacinho. Vamos lá, as manoquetes. Não vai precisar encenar, não, né? Não, você faz. Eu vou ter que fazer o gesto, porque eu perdi a voz. Ah, mas eu cantando, tá louca? Então vai lá um pedacinho. O Senhor é muito bom. Fazer bem do jeitinho que ele gosta. Criou tantas coisas bonitas. As aves que voam pelo ar, o sol e o céu infinito. Não, tá bom, chega já. Então, todo final de louvor era isso que... Tinha a apresentação das manoquetes. Aí, a partir disso aí, eu acredito assim que você foi se envolvendo sem ter tido, igual você acabou de falar, por um rito, talvez. Exato. Por uma regra, Exato. Por determinações. Mas Deus, Ele dá liberdade para a gente, como nosso Pai sempre deu liberdade para nós. E tanto é que isso é fato, que quando você menciona que você sempre ficou atrás, Ele nunca impôs, nunca exigiu que você estivesse junto. E às vezes que você esteve junto, até mesmo falo você, porque hoje nós estamos falando de você. Mas às vezes que eu estive junto, que nós acompanhamos, porque nós quisemos. Então, fala um pouquinho desse período, gente, que
Então, nos momentos de pregações, o pai fazia com que ela dirigisse umas palavras. Fala como que foi esse evento. Foi um retiro em Curitiba e era um retiro para jovens. Tinha muitos jovens. E deu um intervalo, não lembro assim, eu tinha acho que 12, 13 anos. Deu um intervalo do almoço ou café, não me lembro. Aí ele veio e falou, você vai me dar uma palavrinha para jovens. Aí eu fiquei mais ou menos igual eu tô aqui, que vocês estão vendo. Tremi na base. Mas eu não lembro muita coisa que eu falei, né? Lógico. E muitas coisas que ele fala, que eu lembro, eu não admito, mas ele falava que eu falava para os jovens. Vocês que são vocês são babacas, vocês que não respeitam os pais, era mais ou menos isso que eu queria falar para os jovens, né? Porque os jovens hoje em dia, eles têm vergonhas dos pais. Eu tenho que louvar e glorificar a Deus, porque os meus filhos hoje já estão, o Gabriel com 21, o João Miguel com 20, o Emanuel com 17, mas mesmo na fase da adolescência, ou até hoje, onde eu tô com eles não têm vergonha de estar me abraçando. Na época que eles não dirigiam, eu ia buscar e eu ia levar, porque eu sou bem corujona, então tinha os horários, eu ia levar, eu ia buscar. Porque muitos jovens, os pais têm que deixar um quarteirão antes, porque eles têm vergonha. Os meus nunca tiveram, louvado seja Deus, louva a Deus pelos meus filhos, eles nunca tiveram vergonha de mim, aonde estão. Se tiver que me beijar, me beija, se tiver que estar junto, acompanhar, sair junto comigo, eles não têm problema. Então, isso que eu quis passar na época para os jovens, né? Que vocês que têm vergonha dos seus pais, né? E vocês são babacas. Ficou essa fala, eu falava assim, vocês são babaca, vocês que têm esse pensamento, vocês são assim, vocês são babaca. Então, era essa, acho que a proposta na época que eu quis passar para os jovens, porque em casa também a gente sempre foi assim, de sair com o pai até hoje. Se a gente sair com o pai, eu saía com a mãe, era pegado na mão, né, dado a mão. Então, nunca tivemos essa vergonha que os jovens, adolescentes têm dos pais, né? Então, na época, era essa proposta que eu queria. Mas vamos, assim, adentrar mais no assunto, porque as horas passam. E quero, assim, também falar um pouco, né, da nossa mãe, porque não tem como a gente falar do papo de fé e não falar da nossa mãe, mesmo porque todos aqueles que sabem que tudo isso que a gente vive, você melhor do que ninguém passou. Você que esteve ali, a gente te ajudou, a gente te deu suporte, né? Mas você foi aquela, mesmo porque, né? Ela até aceitava, ela aceitava um pouco mais do que os outros irmãos, né? Ela tinha as predileções dela e tal. A Regi era aquela companheira mesmo, assim, desde sempre, né? Então, qual que foi a experiência assim maior? Porque aqui você sabe que você teria inúmeros relatos e a gente bem sabe disso. Mas o que você tirou desse período, assim, além da grande fé e a grande mulher que a nossa mãe foi, né? Não, eles falaram que não era para nós chorar. Mas assim... Nina, nós não estamos chorando. O que maior, assim, que legado você que teve ali com a mãe, todo momento, todo segundo, era por você que ela chamava, no dia que ela faleceu, estava eu e o João Paulo, mas você era por quem ela chamava. E o que você tirou desse legado que ela deixou, desse aprendizado, dessa trajetória que ela teve aqui junto com a gente? É complicado falar sem não chorar, mas a mãe foi a guerreira. A guerreira. Se resume nessa palavra. Mulher de fé. Foram 2 anos de luta com ela. Eu nunca vi minha mãe reclamar um dia sequer de Deus ter permitido a enfermidade na vida dela. Nunca. Nos piores momentos. Nos piores momentos, quem esteve junto com ela,
Eu nunca vi ela reclamar. Uma mulher extremamente de fé, extremamente devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela gostava, quando ia fazer as rádios químio, ela gostava de ir com uma camiseta de Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu desconjurava ela. Pelo amor de Deus, mãe, essa camiseta é muito feia. Aí ela foi e falou assim, não, eu fiz intenção de toda vez que eu for no médico essa camiseta. Daí eu parei de reclamar. E eu sempre tive afinidade com, sempre gostei de santo. Santo, imagem de santo, se você for na minha casa, você tropeça em imagem de santo. Sempre gostei. Mas eu não tinha muita afinidade com Nossa Senhora Aparecida. Mas a partir daí, que ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida. A partir daí, da fé dela, eu passei também, a nossa família, muitos, quase que todos, eu creio que todos, passou a ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. Foi pelo que ela passou. Uhum. Ela pode dizer, gente, porque literalmente a Regi foi que guerreou junto com a mãe mais de perto, quem esteve com ela. E o que eu posso dizer, porque eu das poucas vezes que críticas eu pude acompanhar a mãe, e é bem fato isso mesmo, que a mãe, ela sempre chamava o sangue de Cristo, até a gente pegou esse hábito, né, de Maria Porto-Céu e sangue de Cristo, ela sempre envolvia assim. Mas você também relatou assim que você teve a sua experiência, por ser um papo de fé, você teve a sua experiência com Deus no momento de dor, né, embora ela disse assim que ela... Mas a Regi é uma pessoa assim que ensina muita gente. Eu, particularmente, me tornei uma pessoa melhor. Eu até costumo brincar com ela, que é através da desgraça dela, da dificuldade dela, do sofrimento dela, da dor, porque é dor, eu aprendi a ser melhor. Então, eu falo para ela assim que valeu ela ter passado, embora se eu pudesse poupar ela, com certeza, mas a história de vida dela me fez eu me tornar um pouco melhor, principalmente no meu casamento. E eu gostaria, assim, que você falasse como que foi nesse momento, assim, essa experiência, porque por ser papo de fé, a gente tem que deixar claro qual foi a sua experiência, assim, nesse momento de dor. Eu tinha 12 anos de casada, já tinha meus 3 filhos, Gabriel e João Miguel. As idades não lembro, mas eram todos pequenininhos, muitos que lembram ou que perguntam. Esse dia até teve uma brincadeira no Facebook, né? Como que você me conheceu? Como você me lembra? Ai, com as 3 mamadeiras. Então, os meninos, então, tinha 12 anos de casado e descobri que meu marido tinha outra. Então, como toda mulher vive isso, sabe, desmorona e o mundo cai. E foi aí que eu lembro como se fosse hoje, aquebrantada, no chão, ao pó. Eu peguei meus filhos, fui para a missa, numa missa de uma quinta-feira, uma adoração com o Padre Marciano na época. E eu fui e questionei Deus. Que essa pergunta, quando isso acontece, essa vem a pergunta, onde foi que eu errei? Não é que nós que somos mulheres erramos, não, é que nós damos brecha. Aí a palavra veio, a palavra foi bem clara. Eu não sei muito Bíblia, sei passagem, não sei citar texto, não sei Bíblia, mas é aquela que fala que você deixa a casa aberta, o ladrão entra. Então, a palavra foi essa. Quando eu me dei por mim, eu fazia mais de 4 anos que eu não me confessava. Eu tenho muita dificuldade de confessar. Então, quando o mundo caiu, que veio a palavra, que eu fui analisar. Que realmente, não é que a gente é ruim, a gente é mal, ou o outro que seja ruim também, é que aquilo que Deus permitiu você passar, e porque você deu brecha, você não orou e não vigiou. Então, fazia 4 anos que eu não me confessava e já tinha mais de 6 meses que eu não ia à missa e nem Eucaristia. Então, foi a partir daí
que eu fui fazer minha busca em Deus. E, querendo ou não, quando a gente está na dor, quando a gente está no Calvário, é mais fácil a gente entender e buscar Deus. Aí eu passei a ter uma vida mais em Deus, porque daí eu percebi o quê? Que eu buscando aliviava aquela dor, aquele sofrimento. Foi aonde que eu passei a experimentar o amor de Deus, a vivência de Deus na minha vida, que eu passei a superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. E a partir daí, ela mesmo sabendo da traição, ela cuidou do marido, enfim, que a gente não vai expor, mas ela cuidou, tratava dele. Por isso que eu digo que aprendi muito, porque a gente muitas vezes, por muito pouco, a gente questiona e faz aquele barraco, que nem diz nosso pai. E ela tinha toda essa situação e ela não aceitava que ninguém, porque a gente, família, se revolta, ela não aceitava que ninguém falasse mal dele, tratava dele bem, cuidava dele como se nada tivesse acontecendo. Diga-se passagem que até uma altura que você não sabia, você tinha intimidade com ele. Depois, para não ser cúmplice do pecado também, ela cuidava, mantia o casamento pelos filhos, pelo matrimônio, mas sem intimidade. E os frutos que você colheu disso aí, dessa experiência com Deus, o que você poderia dizer assim dessa entrega? Porque quem olha a Regi, quem conhece a história dela, sabe que ela é uma mulher sábia, uma mulher prudente, além de elegante, né? Isso aí a gente deixa por conta. Mas o que você colheu de Deus, de como resposta desse sofrimento? Porque não foi fácil, né? Ele aqui, você sabia, diga-se de passagem, que ela é amiga, né? Ainda se tornou amiga, aproximou da pessoa. Quando ela diz que tem uma filha do coração, nesse intervalo ele teve uma filha e a menina chama, ela tem um carinho, enfim. Que seriam os frutos? Isso aí seria essas atitudes suas, não que você tenha que fazer isso. No caso da Regi foi assim que você fez. Mas você colheu algum fruto? Você colhe um fruto por se comportar dessa forma? Com certeza. Quem planta amor, colhe amor, né? O meu lema de vida é amar a família. Eu amo a família, eu amo... Tipo assim, eu não consigo ver um casal que não esteja bem, eu tô sempre... direto ou indiretamente, se eu não sei, ou se a pessoa não partilha comigo, eu estou sempre procurando, que eu aprendi muito. No sofrimento, Deus nos ensina muito. Eu aprendi muito que, de todos os sacramentos, o do matrimônio é o coração de Deus. Por isso que é o mais atacado, porque Satanás sabe que é o mais atacado. Então, eu aprendi nisso, que uma vez que você lutar pelo seu casamento, Deus não manda anjos, não é os anjos, não é a milícia celeste que vai estar ali te auxiliando. Uma vez que você decidiu, eu vou lutar pelo meu sacramento, é o próprio Deus que vem ao seu auxílio. Então, aprendi isso, achei isso muito lindo de Deus, né? Então, uma vez que você tem Deus do teu lado, não é nem as companhias, claro que o povinho fica tudo ali do lado, os anjos, os santos, mas uma vez que você tem... Então eu tomei isso para mim. Uma vez que eu tenho Deus do meu lado, o resto é resto. E fui lutar, e fui pelos meus filhos. Quem é mãe sabe, eu sou muito coruja pelos meus filhos. Na época, precisamos... tanto eu como da parte dele, vamos criar nossos filhos. Então, fomos criar os nossos filhos. Por amor à minha família, eu morri por mim. O fruto que eu tirei disso, eu fiquei um pouquinho melhor. Você acaba ficando melhor. Você, na verdade, você tem que morrer teu orgulho. Eu era muito orgulhosa. Ainda até hoje, o João Miguel, meu filho, fala que eu sou orgulhosa.
Então aí morreu meu orgulho, morreu muita coisa em mim. Então eu passei a viver meus filhos, a minha família, para viver minha família, morrer eu para viver eles. E valeu a pena. Valeu a pena. Quem convive comigo e os meus filhos sabe do que eu tô falando, do amor, do respeito, do carinho. Não sou mãe perfeita, não nasci com dom de ser mãe. O Gabriel já deve ter respondido lá. Eu gosto dos meus filhos, não gosto de ser mãe. Tenho certeza que ele respondeu. Não nasci com dom de ser mãe, não nasci com vontade de ser mãe. Não, eu costumo dizer assim que o que eu escolhi não teve sucesso. O que eu quis para minha vida não teve sucesso. O que Deus quis para mim é a minha maior riqueza hoje, que são meus filhos. Então, para quem está acompanhando, uns sabe, outros não sabe, eu nunca tive o desejo de ser mãe. E igual a Giza falou, para a gente ter o conhecimento, não tomar anticoncepcional, não ter nenhum método contraceptivo, eu passei tive 3 logo de cara. Foi assim, um período de 4 anos, já tinha os 3 filhos. Então, quando eu me vi assim, eu levei aquele surto, né, Mas eu aprendi, tipo assim, nunca quis ser mãe, mas amo meus filhos. Não sei se você entendeu ou entende a minha loucura. Mas, então aí, a partir do amor pelos meus filhos, eu morri pra mim. Então, não sei se era isso que Deus queria pra mim. Caiu orgulho, caiu muita coisa. Melhorei muito. Eu era muito estressada, apesar que eles falam ainda que sou estressada, muito nervosa, muito estressada. Então, vale a pena. Deus foi moldando. Deus foi me moldando e pelos meus filhos faria se fosse necessário novamente. Ele sabe disso. E a partir da entrega que eu fiz por eles, né, que eu sempre uso a legenda, amo vocês e por vocês vou além dos meus limites, porque eu fui muito além dos meus limites, mas fui com amor, fui trabalhando perdão, porque também não é fácil você tomar essa decisão e não ter uma busca e não ter um propósito. Então, meu propósito era meus filhos, ver os meus filhos bem. Se eles estivessem bem, eu estaria bem. E hoje eu colho o fruto de tudo isso, que vale a pena. Eu sempre acredito que vale a pena amar, vale a pena não desistir, vale a pena insistir, mesmo que chegando a uma certa altura não é aquilo que você almeja que acontece, mas no processo, no tempo que você está passando, vale a pena. Amar vale a pena. Sempre, né? Por isso que eu amo você. Você não merece, mas eu amo você. Diga-se passagem que, como ela disse, né? Hoje ela tem 40 anos, hoje ela não está mais junto por opção, né, da circunstância também, né? Enfim. Mas igual ela falou, foi perseverante até onde Deus quis que ela agisse daquela forma. E eu sou testemunha, como ela relata, que aqueles que convivem com ela sabem, e eu me espelho assim nela, no história de vida. Eu melhorei muito, assim, claro que a personalidade, as atitudes, tem coisa que não muda, mas eu muitas vezes me espelho mesmo nela, porque falar, a Regi passa coisa pior, e sempre quando eu tenho assim as minhas neuras, as minhas dificuldades, ela sempre tem uma palavra para orientar, e eu sou muito grata a Deus por isso e por ter ela assim sempre do meu lado, assim como amiga, conselheira, como dizia a nossa mãe, porque nós somos amigas, né? E sempre nas nossas partilhas a gente sentava e a mãe falava assim, força na peruca, né? E é isso que a gente quer deixar nessa noite, essa reflexão, né? Porque o horário já se define e é mês de agosto, né, mês da família, das vocações, eu acho assim que foi proporcional ela ter vindo relatar essa história dela, apesar que
que a gente extrapola um pouco, né, quer falar de tudo um pouco, porque eu tive que aproveitar, porque sabe Deus quando que eu vou conseguir pegar lá no susto de novo. Segundo, ela nem dormindo mais, né? Quando ela vê mensagem minha, ela diz que vai esperar acordar primeiro para... Vou bloquear agora. Mas quero que também que você acompanhe. A rede consegue tirar da gente, uma coisa que eu quero deixar frisado aqui, por ser assim, ligada muito, ela consegue tirar da gente, o melhor sorriso, a melhor força de viver, a melhor vontade de ser melhor, sabe? A vontade de sempre seguir, sem nunca desistir, sem nunca perder a postura, sempre centrada, sempre no foco objetivo. E ela, assim, depois da minha mãe, ela é a pessoa que tem me feito me sentir como eu sou, sabe? Ela consegue resgatar aquela Giza que só minha mãe tinha essa... Eu creio que já é coisa de mãe mesmo. Mas eu quero que você daí entre lá no Facebook, porque ela é a cidade blogueira, né? Antes da gente terminar, quero deixar registrado aqui que ela faz os vídeos e nesse sentido que ela tira o melhor de mim, e não é diferente com o nosso pai, ela consegue o melhor sorriso do nosso pai, ela consegue extrapolar, ela se supera, gente. Então eu convido você a entrar lá no Facebook dela, tem uns vidinhos, acho que você posta na comunidade também, né? Os eu coloco no Facebook, nos stories. Então, acompanhe lá, compartilha lá os vidinhos, assim, porque eu falando é complicado. É uns micos um atrás do outro, mas é como eu disse, ela consegue de uma tragédia aonde você... Ainda a mãe estava viva, né? Que você numa tragédia, indo buscar ou levar remédio para a mãe, a gente estava... A gente tinha saído do hospital, a mãe já estava nas últimas, a gente já sabia que os médicos já tinham se desenganado, tinha dado acho que 10 dias, né, 5 dias. Ela já tinha assinado o termo que não queria mais hemodiálise. Deus já tinha mostrado e revelado, como todos sabem, que Deus mostrou para ele que ia recolher a vida dela, a alma, na verdade, né? E a gente estava saindo do hospital e estava indo para o sítio, porque acho que tinha chegado parente, a gente estava indo lá. Daquele dia. Aí o resto você vê lá. E também os vídeos, enfim, gente. Entra lá no Facebook, Regiane Camilotti, e acompanha os vidinhos lá. Regi, todo mundo que passa aqui, a gente pede, assim, eu sei da sua intimidade, eu acho, assim, que a sua maior intimidade é o fato da sua renúncia, porque uma mulher de 40 anos, toda na vitalidade da vida, né, abrir mão, hoje ela tem 40 anos, mas quando ela abriu mão da sua afetividade, ela era muito mais nova, vocês entendem, você que é casado, sabe do que eu falo. Então, como você disse, não pensou em você. Então, eu creio assim que a sua renúncia faz você chegar perto de Deus. Então, dirige uma palavra para aqueles que estão conosco aqui, que vão nos ver depois, que lá no YouTube. O que é a palavra que você deixaria nessa noite como um recado, como mensagem? Você me pegou. Essa foi forte. Foi forte. Essa foi forte. Com Deus tem jeito. Não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Mas você que está aí passando por uma dificuldade, você que precisa renunciar, não que eu precisei renunciar, claro que eu tenho minhas fraquezas, não sou santa, não sou forte o tempo todo, mas Deus sempre, mesmo quando você está lá no fundo, quando você está lá é aquela palavra que fala, quando sou fraca que sou forte. Então você que está com alguma dificuldade, ame, perdoe e ame. Não desista da tua família, não desista de quem você ama, mesmo que desistam de você, nunca desista. E Deus acima de tudo. É Deus e uma busca em Deus. É claro assim que às vezes a gente tem um tempo árido, a
gente tem aridez, mas só que Deus nunca tira a sua essência. Por mais que às vezes você caia, Deus nunca tira a sua essência. Então, para você que está na luta, para você que continue firme porque Deus ama a família e se você lutar por ela, Ele vai estar junto. Porque como diz nosso pai, quem tem família... Tem para onde voltar. E família é tudo, é a base de tudo, né? Pois é, gente do céu, foi forte, né? Isso, ainda bem que ela não vem para frente, né? Que senão a gente não ia ter missão para ninguém, ela ia ter que... Tudo brincadeira. Mas chegou a nossa hora dos agradecimentos e antes de me despedir, dela se despedir, quero agradecer a você, minha irmã querida, que eu amo. Você sabe que nós somos amigas. E você sabe que o que eu tenho que falar para você não é na frente das câmeras, é com gesto, é no dia a dia. Então, você sabe que estamos juntos, é nós, junto e misturado. E obrigado por você ter topado sem ter questionado. É nós. E para você também, a Regi vai se despedir depois dessa recompensa. Chegou a hora dos nossos recadinhos. Gente, nós não podemos deixar de mandar um alô pro nosso pai. Como é que é? As manoquetes. Pai, ó, amo o senhor, a Regi não é diferente, e o senhor é tudo. Gente, eu quero dizer para vocês, não deixe de assistir as lives dele, por favor, ele tem se arrumado, produzido para vir... Todo poderoso, né? Todas as segundas-feiras aqui no estúdio e agora as quintas-feiras também. Ele está, além de estar transmitindo ao vivo, ele está presencial. Então, você que assiste o Papo de Fé, também antes de assistir o Papo de Fé, que é na sexta-feira, nas segundas e quintas-feiras, acompanhe o Camilote lá, porque ali a sabedoria chegou e parou, né? Um homem sábio. Ele, domingo, a gente tive uma experiência assim, é pouca. Eu costumo dizer assim, o pai, ele chega na minha casa, quando ele consegue ir lá, ele só vai no banheiro, gente. Mas só dele entrar no banheiro e sair, faz toda a diferença, a semana muda, o ambiente muda, enfim, pai. Enfim, e agradecer porque eu sei que o senhor tem assistido o nosso programa, tem me corrigido, agradeço do seu jeitão, mas agradeço. Quero agradecer também a minha cabeleireira Mara, que deixou eu penteada, porque hoje a pessoa que é elegante. Essa semana as minhas unhas é da cunhada Keila, graças a Deus ela está de volta. E também deixar um beijo, um abraço especial, que eu vou deixar que a Regi dê para a turma do bonde da novena, mas também quero deixar um abraço para os meus compadres lá de Curitiba, o Adilson, a Tati, as crianças, ó, beijo, meus compadres também ali de São Lourenço, a Letícia e o Cláudio, ó, abraço para minha família e para todo mundo. Gente, eu quero que você se despeça também, deixa seu carinho para os nossos amigos do bonde da novena e deixa um abraço e pede pro pessoal compartilhar, assistir e deixar seu like. É isso aí. Ao meu pai, um beijo. O senhor pode ficar tranquilo, tá? Ele vai saber do que se trata. Pode ficar tranquilo que eu sei que talvez por motivo outro o senhor possa não acreditar na minha palavra, mas pode confiar que eu vou honrar o senhor, tá? Um beijo ao nosso bonde da novena, a nossa amiga Rose e o Márcio Pimenta, o João Vitor e o Lucas. É eles. É eles que... O bonde. Tem uma nova... Integrante? Não, agora tem um novo desafio. O Cerco de Jericó. Já... Beijo pra vocês, Deus abençoe tudo que vocês têm sido na minha vida, na vida dos meus filhos. Quero mandar um beijo pro seu Romualdo. Romualdo, eu não fiz janta hoje, porque hoje estou toda chique. Um beijo pro senhor, pra minha amiga Karina, minha amiga do trabalho, a Nair, minha patroa. Todos os meus amigos que estão me assistindo, que me deu a força, a Márcia Futata, o Marquinhos Wolf, que me deu aquele apoio. O Zelis. Um beijo, Zelis, que
fizeram a chamada de vídeo me dando força, gratidão, e Deus é fiel e Ele honra a nossa fé, não desista. Gente, tem o Cerco de Jericó que começa agora, dia 31, tá? Todas as noites lá, vai ser presencial, todas as noites, uma semana inteira são as noites que começam dia 31 à noite e sequentemente segunda, terça, quarta-feira e terminando no domingo com as 7 voltas. Entra lá nos nossos meios, nas nossas redes sociais que tem toda a divulgação, todo o cronograma para você acompanhar. Não deixa, a gente somos testemunha, inclusive a nossa mãe alcançou graças, milagres nesse Cerco de Jericó e você é nosso convidado. Ó, vai ser transmitido? Aí, gente, mas olha, então você tem que ir, para aqueles que ficar em casa, que não vão poder ir, poder assistir, ver você dando o cerco, vai ser maravilhoso e um progresso, porque depois de todo esse tempo fechado, o Padre nos concedeu a graça da gente fazer presencial e você lá vai fazer toda a diferença. Aí, sábado, domingo, durante o dia, nosso congresso e fechando à noite o nosso Cerco de Jericó. A gente te espera lá, nos encontramos nas redes sociais. Só lembrando um último recadinho, que você do Facebook, que queira me acompanhar esse programa, é no Facebook da comunidade, Comunidade Palavra Viva, João Camilotti, é isso, João? João Camilotti, no Instagram é Comunidade Palavra Viva, e no YouTube também, tá? Porque aí esse programa, como eu presto serviço para a comunidade, então não é uma coisa pessoal. Então eu retransmito todo o meu trabalho para a comunidade. Então entra lá, compartilhe, ativa o sininho, divulgue nosso trabalho e eu te espero com certeza sexta-feira que vem. Vai ser bom. Agradeço a sua paciência, a sua companhia. Ó, Alexandre e João Paulo, valeu. Turma de casa, estamos chegando. Ó, bonde, vai ter que ter outro churrasco para valer essa propaganda, tá? Espero vocês. Gratidão, te amo. Somos amigos. Força na peruca. Tchau, galera do bem. Valeu. Tchau.